a Amazônia está no centro das discussões ambientais, todo mundo já sabe. Mas só quem convive com os desafios da região tem a medida certa do que é essa imensidão verde entrecortada por um emaranhado de rios. Exatamente. Aqui é um dos principais corredores de transporte de drogas do mundo. E este é talvez um dos grandes desafios de se fazer segurança pública na região. Com dimensões continentais, a atuação do narcotráfico nas áreas de fronteira está intimamente ligada aos números de homicídios em Manaus. O experiente Coronel Vinícius, mais novo na função, chega falando em virar a chave tecnológica, uma ideia de que só com um aparato moderno a região vai conseguir mudar essa realidade. Na entrevista de hoje, o novo comandante da pasta falou da sua experiência no sistema prisional e também da experiência de comandar a polícia militar. Para ele, fazer segurança vai muito além dos equipamentos. Coronel, eu queria começar essa entrevista lhe perguntando qual é a visão do Coronel Vinícius, depois de tantos anos, né, da segurança pública, sobre segurança pública. Qual a sua visão de segurança pública hoje, considerando todos os aspectos que eu possa imaginar, sociais, tecnológicos? Por que eu pergunto isso? Porque a segurança está sempre na pauta, a gente sempre tem essa visão de que a segurança é um problema social, mas a gente me parece que a gente sempre está distante da solução, sabe? Não sei se o senhor tem essa mesma sensação. Sim. E eu queria que o senhor falasse um pouco qual é a sua visão. O senhor está assumindo agora, como é que o Coronel Vinícius enxerga a segurança pública? Álvaro, a segurança pública ela é extremamente complexa e por isso que eu sempre digo o seguinte: quando você vê uma solução simplista para um assunto complexo, desconfie, porque ali tem algo errado. Então, nós temos aí como olhar para a segurança. A tua pergunta, ela fatia a segurança em diversos prismas. Eu posso olhar a segurança do ponto de vista social, eu posso olhar a segurança pública do ponto de vista jurídico, tecnológico, do trabalho específico da Polícia Civil ou do trabalho específico da Polícia Militar. Então, as formas de olhar esse prisma dependem muito do contexto em que você esteja inserido. Se você perguntar, por exemplo, para alguém que trabalhe na área do direito, seja um advogado ou mesmo um juiz, ele vai te dar uma percepção da segurança pública do ponto de vista jurídico. Mas veja, para o caso do Amazonas, o que a gente percebe? Que precisa, sim, de todos esses atores, e é isso que a gente vem buscando. Por exemplo, ainda na semana passada, nós fizemos aí uma visita institucional para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, porque são atores extremamente importantes. Parte ali, né? Total, total. Então, você tem uma contextualização da segurança pública que parte, sim, desde a educação básica até nos pontos mais críticos, a necessidade de colocar alguém num sistema prisional, por exemplo. Eu tive a oportunidade de passar pelo sistema prisional, que é o último ponto dessa escalada, e fizemos um trabalho grande ali na busca do que já diz a lei, que é a ressocialização. E isso permitiu que a gente justamente tivesse essa percepção macro. No caso Amazonas, o que nós vimos ao longo dos anos foram muitos investimentos que não conseguiram entender o todo. Então, em alguns momentos foram investimentos aí no passado focado muito em infraestrutura. Então, nós tivemos aí construção de quartéis, de delegacias de maneira crescente no estado, que gera, inclusive, hoje um desgaste, né? Porque você tem que ter gente para colocar nesses locais. E o custo disso não necessariamente reflete no resultado final. Esse é um ponto a ser tocado importante, porque nós temos necessidades gigantescas no estado para recursos limitados. E essas necessidades não é só na área da segurança pública, eu tenho necessidades na área da educação, na área do social, na área do esporte. E você tem que, enquanto gestor, e aí o governador Wilson Lima é a pessoa responsável por isso, de compreender em que momento ele vai fazer aporte em mais numa área ou menos, de modo a equilibrar a crescente da sociedade. Eu penso que, neste momento, a gente está ouvindo as instituições da Polícia Militar. Não é que eu não precise ouvir, até porque acabei de vir de lá de dentro, então já estava muito alinhado, sim, é muito recente, né? Da Polícia Civil estou ouvindo muito, do Bombeiro ouvindo muito,
para que a gente possa criar um planejamento, primeiro, intra-segurança pública, compreendendo as necessidades para que a gente possa, sim, depois fazer o extramuro. Nesse extramuro, há a necessidade premente da conversa, não só com o Judiciário e com, como eu falei agora há pouco, seja com o Tribunal de Justiça, a Defensoria, o Ministério Público, mas uma conversa muito ampla com a Assembleia Legislativa, uma conversa depois ainda mais ampla com a sociedade. E aí vem um ponto que você me falou agora do sentimento que nós temos de insegurança, né? Isso passa pela sociedade brasileira, isso não é só em Manaus. Se você vê o Rio de Janeiro se sente seguro, Belo Horizonte, enfim, as capitais no Brasil se sentem inseguras. Talvez pelo ponto da legislação onde nós chegamos. O Brasil escolheu há 20, 30 anos atrás um caminho que é um caminho de minimizar as ações delituosas. Então a pessoa que rouba um celular é vista muitas das vezes como uma vítima. Mas espera aí, não é bem assim, né? E quando você vê essa pessoa que está à mão armada, roubou numa sequência 4, 5 pessoas na rua, utilizando ali de violência, e ela é presa por algum motivo, logo em seguida essa pessoa é vista no outro dia na rua. Ela é solta porque a própria lei garante isso. A lei garante isso. Então, essa construção foi uma construção da sociedade brasileira. Então o senhor está dizendo que, na verdade, é que por mais que a gente tenha um esforço grande em garantir uma estrutura de segurança para a sociedade, esse sentimento de que o crime compensa, ele parte muito mais de uma estrutura de legislação do país, que permite esses cidadãos que cometem delitos de terem uma série de benefícios que a sociedade não compreende isso como certo, vamos dizer assim. Perfeito, mas é que tá. De alguma forma a sociedade contribuiu para que isso acontecesse. Ok. Né? Porque lá atrás nós votamos em legisladores que estratificaram isso como sendo uma verdade da sociedade. E hoje a sociedade ela cobra do sistema de segurança pública Exatamente. Uma resposta que não é só nossa, porque nós estamos limitados, e assim tem que ser, pelo limite da lei, ali até onde a lei permite a atuação do Estado. Então, o que nós sentimos, enquanto sociedade, é esse sentimento, essa percepção de que o crime está ganhando esta guerra justamente porque você prende, daqui a pouco o cidadão está solto, mas foi uma construção na história. Como mudar isso? Aí tem que a sociedade voltar a discutir e mostrar para os nossos legisladores que esse modelo não funcionou. Não funcionou. Agora, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso eu acho que é o cerne de tudo que a gente vai falar sobre investimentos e tal, porque quando você trata disso, você tem um modelo hoje, que é muito comum a gente ver na mídia, que são bairros, no Rio é mais comum, inclusive, né, morros inteiros tomados pelo crime, né? E aí a gente fala, por exemplo, a gente já ouve, pelo menos no bastidor da notícia, né, de que, por exemplo, o Rio de Janeiro é um narco-estado, né, onde o crime se estruturou tanto que eles já estão na política, estão no Ministério Público, estão em todos os lugares. E me parece que isso é uma guerra, como o senhor falou, é uma guerra meio que inglória, porque você não tem muito como lutar contra um sistema que a própria lei favorece eles. E aí vem uma coisa que a gente começa a entender que tem um reflexo no Amazonas. Essa semana, ou foi semana passada, a gente conversando lá internamente, a gente falando sobre essa questão do crime, e aí eu disse, pô, mas tem lugares no Rio que o pessoal não entra e tal. Aí alguém na equipe disse, mas olha, aqui no Amazonas também tem bairros que a polícia tem dificuldade de entrar. Viver Melhor, eu acho que é o nome do lugar. Eu não estou dizendo que aconteça isso, mas só o fato da percepção das pessoas de que em determinado bairro, por exemplo, já é, de certa forma, regrado por uma lei que não é a lei do Estado, me parece que isso, de alguma forma, casa muito com o que a gente está falando aqui. As leis, elas são tão benevolentes que o crime se sente à vontade. Exato, exatamente. No Amazonas, graças a Deus, nós não temos nenhum bairro ainda que o Estado não consiga entrar. Graças a Deus, ainda estamos... temos o controle do Estado. Por que eu te falo, inclusive, graças a Deus? Porque tem Estado, não só o Rio de Janeiro. Você tem como Rio como exemplo, tá? Existem outros estados que têm muita dificuldade. Bahia me parece que está assim. Bahia está com muita dificuldade, o próprio Ceará também com dificuldade em algumas regiões.
A gente tem alguns relatos de alguns problemas muito graves nesse sentido. E a gente tem conversado muito também com o governo federal sobre a questão do que é o Amazonas. O governador Wilson Lima tem dito isso com muita clareza. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias agora eu falava nós recebemos 2 lanchas blindadas, né? 1 hora de lancha blindada aqui no Amazonas é 120 litros de diesel. Isso vai dar em torno aí de R$1.000 por hora. E 1 hora de lancha não é nada. Né? Se você operar, pro Amazonas, né? Não é nada. Se você operar 6 horas por dia, eu fiz o cálculo, dá quase R$200 mil. Então, a logística no Amazonas é diferente. E essa logística sendo diferente, se torna muito mais caro fazer segurança pública. Agora vem o tempero ruim. A nossa localização é uma localização que justamente está ali dentro da maior rota do tráfico do mundo. Nós estamos aqui do lado da Colômbia, estamos do lado do Peru, que são os maiores fabricantes e exportadores hoje. Né? Então, a gente sofre o impacto deste consumo mundial. E aí, olha como escala o problema. Nós somos impactados porque, por exemplo, hoje o consumo de drogas nos Estados Unidos está descontrolado. Se você lembrar aí na década de 90, por exemplo, os Estados Unidos chegou a ter um trabalho mais próximo aqui na Colômbia, no tempo do Pablo Escobar, justamente para conter as fronteiras deles na escalada que tinha da cocaína entrando. Se você verificar Eles hoje... fizeram uma intervenção política, inclusive. Lá, política, inclusive, né? Então, para você ver o quanto a droga ela é perigosa para uma nação. E hoje, se você olhar os Estados Unidos, você vê, por exemplo, ali estados como a Califórnia sofrendo muito com a questão da droga. Então, a droga é uma questão que onde ela entra, ela vai gerando estrago. E no caso nosso, a gente está, infelizmente, no meio da maior rota. Então, existe uma briga, uma guerra, na verdade, buscando o controle dessa rota, o que impacta diretamente sobre a vida na cidade de Manaus. E eu acho que é isso que eu acho que falta o Brasil compreender. Você falou 2 coisas importantes, acho que são 2, vamos dizer, indicadores, né? Nós estamos no local onde tem o maior problema da segurança hoje do Brasil, que é o narcotráfico, a rota do tráfico, ou seja, é na Amazônia, ou seja, no Amazonas principalmente, mas ao mesmo tempo, provavelmente os nossos investimentos não chegam nem a 10% do que se investe em outros grandes estados, do ponto de vista federal. Exato. Quer dizer, como é que você... E com a logística extremamente mais cara. Com uma logística extremamente mais cara que qualquer outro estado. Alguém tem que entender isso, secretário. Na última reunião nós tivemos com o secretário nacional, o Tadeu, ele veio aqui, foi muito gentil e eu acho que ele entendeu. A percepção, pela primeira vez, e eu falei isso para ele, pela primeira vez eu vi um secretário nacional de segurança pública que conseguiu se sensibilizar com a questão da Amazônia. Eu falava para ele, por exemplo, nós falávamos sobre a dificuldade, nós temos aquela operação Horus e a operação Paz, e a gente manda efetivo todo mês para Tabatinga, né? E eu mostrava para ele quanto a continha, né? Para mandar o efetivo todo mês. Eu mandar 30, 40 homens para Tabatinga e trazer de volta 30, 40 homens. A conta de deslocamento é um absurdo, né? Imagina, para eu levar 40 homens eu preciso de 2 voos fretados. Quanto é que custa isso? Né? Então bora mandar de lancha, vamos mandar de lancha. Quanto é que vai ser de combustível? Né? Então tudo aqui é do tamanho do Estado. O Estado é muito grande. E eu percebi que agora parece que o governo federal se sensibilizou, mas precisa fazer um aporte financeiro para que a gente possa rodar isso. É financeiramente impossível um estado continental como o Amazonas ter recursos sobrando para isso. Então, a gente tem que aplicar os recursos de maneira muito inteligente, focado para que tenha resultado eficiente para o povo. A gente não pode desperdiçar recurso público, até porque passamos hoje por uma crise financeira não só no Brasil, mas no país, na verdade, no mundo, né? Essa guerra na Ucrânia ela vem impactando muito na economia mundial. Agora, secretário, o senhor falou dessa infraestrutura e em algumas entrevistas eu já falava, inclusive, sobre isso. A gente tem o número que mostra que boa parte dos homicídios são relacionados à guerra do tráfico. Isso é um dado estatístico de alguns anos já que a gente tem registrado. E a gente sabe que essa guerra do tráfico tem a ver com esse controle de rota, controle de distribuição entre eles. Sim. Né? E a gente tem nesse outro ponto esse vazio que a Amazônia, até hoje, né, e que necessita de recursos para fazer esse investimento. Por que a gente até agora não conseguiu compreender que a solução para os nossos problemas aqui
está exatamente no controle das fronteiras, está no controle dessas rotas. O que falta para a gente criar essa compreensão? Ou, de fato, não é exatamente aí que tem que se combater esse tipo de crime? Perfeito. Olha, semana passada ainda o senador Omar fez um discurso muito contundente, né? O governador Wilson Lima também tem feito discursos muito fortes justamente nessa questão da fronteira. A fronteira ela é responsabilidade do governo federal. Então ali o Exército Brasileiro, por exemplo, ele tem responsabilidade legal. Antigamente existia um ponto, uma questão em que o Exército falava, não, mas eu não tenho competência legal. Mudou-se a legislação e na faixa de fronteira, 150 quilômetros, eles têm competência legal para agir. Né? Então, como polícia? Como polícia, poder de polícia numa faixa de fronteira de 150 quilômetros. E o senador cobrava, não do CMA, porque eles não têm essa autonomia, cobrava de Brasília um posicionamento de uma ação estratégica, por exemplo, do Exército, da colocação de mais policiais federais no Amazonas. A gente sabe da dificuldade da Polícia Federal no Amazonas, o Dr. Humberto está fazendo um trabalho magnífico, mas também carece de recursos humanos. Mas essa visão ela tem que ser uma visão do Estado brasileiro. Quando eu falei para você agora há pouco que parece que o governo federal começou a acordar, porque ele tem dado sinalizações, mas ainda falta a efetividade disso. Ou seja, dinheiro mesmo até agora... Ainda não teve, mas não é só o dinheiro. É essa percepção, como você acabou de falar, por exemplo, das ações dos entes públicos. Né? Eu preciso que a Polícia Federal ela tenha aporte e ela tenha recursos humanos para que ela possa fazer o trabalho dela. Porque hoje, se você cobrar do Dr. Humberto, ele não tem. É uma continha simples. Você tem que somar o efetivo do Exército com o efetivo da Polícia Federal, com o efetivo da Polícia Militar, isso. E aí você consegue, de fato, cobrir a Amazônia como se espera, não é isso? Exatamente, Força Nacional. Então, essa conta ela tem que ser feita e o governo federal tem que chegar e falar o seguinte, bem, a conta é 10, eu vou entrar com 8, vocês entram com 2? Aí a gente vai fazer o esforço de entrar com 2. Mas o que não pode é hoje. Do 10 é o Estado. O Estado do Amazonas, o governo estadual é que vem bancando toda essa estrutura praticamente, né? Existem, claro, trabalhos importantes do governo federal, e aqui eu destaco novamente o trabalho da Polícia Federal, tem feito grandes apreensões, mas para a estrutura deles é muito pouco. Eles têm pouca estrutura. Como é que resolve isso? Ah, não sei, eles vão remanejar efetivo de outros estados para cá? Eu acho que é o mais viável. Porque se nós estamos com um problema na Amazônia... Eu sempre falei isso. Tem que tirar. Como é que pode, por exemplo, o Exército ter um efetivo gigantesco no Rio de Janeiro? Exatamente. Eu não consigo conceber, né, com a quantidade de... Porque um dos problemas que a PM tem, que a Polícia Civil tem, que a própria Polícia Federal tem, é a falta de efetivo. Exato. Se você tem 10 mil homens, 8 mil homens no Exército, por que você não remaneja esse pessoal para trabalhar aqui na Amazônia? Até hoje eu não consigo entender isso, Coronel. Eu também não, mas eu acho, volto a te dizer, eu percebi que tem uma sensibilidade deste governo e eu espero com muita esperança mesmo, que a gente possa ver aí até ano que vem essa mobilização e esse enfrentamento. Né? Ainda ontem saiu na matéria aí um indicativo de que vai ter um aporte de 2 bilhões, né, para cá, para a Amazônia. Eu devo estar indo semana que vem a Brasília para, inclusive, entender o que vai ser esse aporte, como é que ele vai acontecer e como a gente pode ser beneficiado deste volume para que a gente possa se organizar e, sim, levar segurança para o povo do interior também. Porque quando a gente faz a contenção da fronteira, a gente vai resolver Manaus por conseguinte. Um outro caminho para esse combate, né, seria a parte tecnológica. Né? Quer dizer, você talvez não tenha a quantidade de homens necessários, mas você faz um monitoramento amplo com satélites, drones e outras tecnologias possíveis, mapas de calor e etc. E está tudo aí disponível. Né? Por que até hoje a gente também não conseguiu compreender a importância desse tipo de ferramenta nesse tipo de enfrentamento? Qual é a sua visão sobre esse tipo de equipamento? Deixa eu te falar uma coisa interessante. No início do ano, na verdade ano passado eu ainda estava na Polícia Militar e lá nós escrevemos um projeto que chamava Cinturão Verde. E esse projeto ele compreendia de bases terrestres e bases flutuantes para justamente fazer essa contenção dos rios da Amazônia, fazendo tanto a proteção ambiental quanto dos povos tradicionais e também, claro, da população, combatendo correlatamente o tráfico de drogas. Muda o governo, eu lembro claramente, em fevereiro nós marcamos de ir a Brasília para apresentar esse projeto. Uma semana antes deles lançaram o Amazônia Mais Seguro. E nós fomos na semana posterior, já estava agendado, e mostramos o projeto que nós tínhamos concebido. Eles pegaram esse projeto e pediram, olha, a gente pode copiar? Eu falei, não copie não, está aqui na sua mão. Só muda o nome aí vai, né? E nós estamos conversando, dialogando com o governo federal e eles têm compreendido essas necessidades e lá
é justamente isso que a gente coloca, né, o uso das tecnologias. Por exemplo, muito se fala em drone. O drone, para a segurança pública, ele é um fator muito limitado, porque um drone você levanta voo, 15, 20 minutos, ele acaba a bateria, e aí você não tem muita autonomia. Mas você tem um VANT, que chama Veículo Aéreo Não Tripulado. Então, vou te dar o exemplo da base Arpão. Nós chegamos a operar de maneira experimental com um VANT lá. Eu falava agora há pouco, por exemplo, do custo de 1 hora de lancha, né? Esse VANT que nós utilizamos, ele é movido a baterias, é elétrico. Ele consegue fazer um raio de 100 km, com leitura termal, com toda a tecnologia me transmitida em tempo real para a minha base. Ou seja, eu subo um equipamento para fazer o monitoramento de toda a minha área e eu só vou sair com a minha lancha gastando combustível quando houver necessidade, quando eu tiver um alvo ali especificado, falando, olha, esse alvo aqui, ele necessita de uma abordagem, aí eu saio para isso. Então, eu gero economia. Nesse projeto do governo federal, que é o AMAS, está incluído VANTs para a Amazônia, né? Para cá a gente precisaria pelo menos de 10 a 15 equipamentos desse. Mais um já ajuda. Não temos nenhum, né? O que tem no Amazonas aqui estava sendo usado pelo Estado de maneira alocada, mas hoje a gente está sem esse contrato, né? Então buscando a alternativa de buscar esse equipamento para cá. Esse diálogo com o governo federal é importante para que faça aquisição. Cada equipamento desse custa em torno aí de 2,5 milhões. Tá? E aí eu tenho que ter mais gente qualificada, eu tenho que ter uma série de equipamentos a mais para fazer rodar. Mas funciona e funciona muito bem. Na parte ambiental, o Amazonas já está fazendo uso de imagem de maneira muito bem, muito boa, né? O próprio batalhão ambiental da Polícia Militar usa, o IPAAM usa, o bombeiro agora inclusive inaugurou uma sala para fazer o monitoramento de queimadas, o que prova que sim, é importante a tecnologia para que a gente possa avançar na segurança pública, não só na questão de imagem, mas na questão da própria inteligência, né? Muito se fala em uso da inteligência policial. Mas como é que eu vou ter inteligência policial sem softwares específicos para poder fazer, por exemplo, análise de redes? A rede social hoje tem 1 trilhão de informações e a percepção humana é impossível que ela possa fazer uma leitura inteligente e te trazer um dado relevante para, por exemplo, prevenir uma ação delituosa, para prevenir um terrorismo. E hoje já existem ferramentas muito eficientes. A gente está conversando muito com a Polícia Civil. Só essa semana eu tive 2 reuniões focadas nisso, em entender quais são as melhores ferramentas para buscar recursos para poder adquirir esse valor. E é isso que eu queria. Qual é a importância disso para o seu trabalho que está começando agora? Isso é uma prioridade? Por quê? Porque o senhor citou muito bem. Todos os que passaram por esse cargo falam da relevância da inteligência, falam da importância da inteligência, mas investimentos em inteligência foram muito, vamos dizer, modestos, para não dizer outra palavra, se é que existiram alguns investimentos consistentes nisso, né? Por que a gente fala isso? Porque a gente conhece e sabe, né, que existem ferramentas que já são aplicadas em várias situações em outros lugares do mundo, que economizam demais o tempo de investigação, de resultado, do trabalho da polícia, né, e até mesmo do trabalho ostensivo, como o senhor acabou de citar, né? Você só vai deslocar uma equipe quando houver efetivamente um comportamento estranho ali, você não vai ficar rodando gastando combustível. Na sua gestão, isso é uma prioridade? Isso está no radar do coronel para esse momento da segurança que o senhor está querendo construir para o Estado? É a prioridade total. Total, eu vou te explicar o porquê. Quando surgiu lá no passado os computadores, eles surgiram com um objetivo. O objetivo era você otimizar o trabalho das empresas, do governo. E eu lembro claramente, na própria Polícia Militar, naquela época, era máquina de datilografar, né? E as fichas dos policiais militares, naquela época, com máquina de datilografar, eram perfeitas, estavam todas em dia. Se você pegar a ficha do policial militar, hoje, ela não está em dia. E aí eu vou te explicar por que aconteceu isso. Porque a Polícia Militar demorou muito tempo para compreender que só o computador sem software, ele é nada. Ele é uma máquina de datilografia. Então, nós precisamos avançar muito nessa questão. Então, pontos importantes, por exemplo, já para agora, antes do final do ano, nós estaremos lançando uma central virtual de flagrantes. Isso vai otimizar o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, veja, como é que vai passar a funcionar? Ao invés de eu tenho hoje 4 centrais de flagrante funcionando em Manaus. Eu vou pegar esses profissionais, vou alocá-los num único local, né, e vou estar trabalhando com essas delegacias de maneira virtual, vídeo.
Na hora que os policiais militares chegarem com o flagrante na delegacia, ele vai ser atendido por vídeo, na outra ponta vai ter o escrivão, na outra ponta vai ter o delegado. Mas imagina, se eu tinha 4 delegacias, exemplo, com 4 delegados em cada uma, então eu tinha simultaneamente 16 delegados. Se eu coloco numa única central 12 delegados para atender Manaus toda, eu economizei 4 e posso realocá-los em locais que a gente está precisando. Então essa vai ser a pegada já de início agora até em breve, a gente já está se preparando, ainda estamos tendo reunião já de ajuste da tecnologia, já testando a tecnologia para isso acontecer. Existem estados no Brasil extremamente exitosos do ponto de vista de segurança pública. Santa Catarina é um deles, é o estado mais seguro do Brasil. Há mais de 20 anos atrás, eles instituíram lá um software e esse software permitiu não só a gestão interna da Polícia Militar, mas permitiu que naquela época ainda, imagina, mais de 20 anos, que a Polícia Militar pudesse fazer o termo circunstanciado de ocorrência. O TCO, que é aquele crime de menor potencial ofensivo. Então, vou dar um exemplo para a sociedade aqui. Então, hoje você tem ali uma discussão entre vizinhos, uma discussão acalorada, a polícia chega ali naquele local e parece que teve uma injúria, uma difamação, e tem que conduzir aquelas pessoas até a delegacia para registrar aquela ocorrência. Eu perco uma viatura na rua, perco tempo, levo o tempo na delegacia. São horas ali, né? Horas, pelo menos 3 horas eu perdi aquela viatura. Durante muitos anos se discutiu no Brasil se a Polícia Militar teria ou não competência legal de fazer o TCO. Já está aprovado, inclusive já tem súmula do STF garantindo isso. E o Amazonas faz parte de 6 cidades, 6 capitais no Brasil que ainda não fazem TCO. Tá? Essa é uma meta que nós vamos perseguir, porque a Polícia Militar possa fazer o TCO. Existe uma discussão, às vezes também interna na instituição, mas vai trabalhar mais. Não, você vai trabalhar mais eficiente, porque você vai resolver o problema do cidadão com um telefone na sua mão. Então é um telefone, eu vou chegar lá com o Álvaro, vou coletar os dados do Álvaro, coletar o dado da outra pessoa que está ali envolvida naquela ocorrência e ao final, registro, ao final tem uma impressora térmica, eu emito uma filipeta, te entrego uma, te entrego a outra e vocês já estão com a audiência marcada nas pequenas causas para resolver o seu problema na justiça. Volto a dizer, só 6 estados ainda não fazem, nós vamos fazer. Isso é uma vontade do governador Wilson Lima, já estamos trabalhando na persecução desta meta e no tempo mais breve possível. Se você me perguntar quando, eu queria para amanhã. Só que nós temos alguns fatores limitadores, né? Mas assim, isso é uma meta e nós vamos trabalhar para implementar. Então, essa tecnologia vai permitir que a gente otimize os meios. Esse exemplo é claro, na hora que eu tiro uma viatura da rua para fazer um TCO, eu perco essa viatura. Quando eu coloco tecnologia, eu já mantenho a viatura no terreno. Então, eu estou otimizando os meios que nós temos. Isso vale para uma centena de coisas, Álvaro. Realmente, um dos pontos que a gente vai focar muito é na questão da tecnologia, não só na área da inteligência, mas também na área de gestão. Já estamos focados, inclusive, na aquisição de um software de gestão interna, mais administrativa, da Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil. Já tinha visto isso ainda no comando da polícia, agora a gente está aumentando o escopo para poder fazer a entrega para todas as instituições. Nesse caso específico, tem verba federal para isso, e nós já estamos trabalhando para no início do ano que vem já adquirir. Imagina, como é que pode a Polícia Militar ou mesmo a Polícia Civil não ter o controle 100% do seu efetivo da mão, do seu recurso humano na mão? Então, em algum momento, essas instituições hoje ainda padecem de falta de ferramentas que na tua empresa tu tens. Tu sabes quando é que teu funcionário tirou férias ou quando é que ele tem que tirar. Tu sabes qual é a vida dele no que tange a questão da saúde, de um ano, quantos dias ele tirou dispensa médica. Então, isso é o básico da gestão. E hoje a segurança hoje não tinha esse controle assim efetivamente? Não tem. Não tem. Na Polícia Militar tem um software que é o Comando Web. Na época que eu passei no setor de tecnologia da Polícia Militar, participei da criação desse projeto. Quando eu voltei, o projeto tinha avançado pouca coisa, deveria ter avançado um pouco mais, mas chegou num ponto que ele não comporta mais, porque a tecnologia avançou de tal modo que já engoliu ele. Então, nós vamos adquirir uma ferramenta que é mais flexível e que vai atender com qualidade todas as instituições. A Polícia Civil, por exemplo, até hoje nem esse software tem. Trabalha com planilha. Então, é complicado. É complicado, né? Então, a gente falar assim parece que a gente está brincando, mas não é verdade. É planilha ainda, na planilha. É porque durante muitos anos, qual foi a concepção dos governos anteriores? Eles viam a segurança pública como uma fala que talvez você tenha escutado falar em algum local. Polícia tem que estar na rua.
Você deve ter escutado Sim, isso. direto. Isso foi dito muito. Não, a polícia tem que estar na rua. Sim, a polícia tem que estar na rua, mas ela tem que estar com planejamento. Ela ir para a rua sem planejamento não vai dar certo. Então, é o básico. Você que aí, por exemplo, está nos vendo agora, né? Você é dono de uma planificadora e tem 3 funcionários. Ele controla os 3 funcionários dele. Então, faltava essa percepção de que isso gera uma boa qualidade na ponta. Porque se o dono da planificadora, com 3 funcionários, não fizer a gestão de recursos humanos dele com qualidade, o pão dele vai ser de péssima qualidade. Não, e isso, a propósito disso, eu queria lembrar algo que a gente estava conversando até nos bastidores antes de começar a entrevista, que é exatamente a alocação do esforço da polícia onde realmente precisa. Perfeito. Né? Que é exatamente isso que você está falando, né? Quando você sai sem planejamento, você muitas das vezes gasta recurso humano, material, num lugar que de repente nem precisa ter aquilo. Um outro lugar que tem uma demanda muito maior, registra muito crime, acaba não tendo, de repente, uma estrutura necessária, que tem que ser maior para poder acompanhar aquilo. Tem casos aqui na cidade, né, por exemplo? Tem. E esse é o ponto, né? Porque quando você deixa de trabalhar, quando eu trabalho, por exemplo, com planilha ou com softwares correlatos, e eu preciso de um dado, por exemple, eu preciso verificar, se eu estou tendo problema em homicídio, eu vou ter que botar mais recursos Aonde humanos. está o homicídio, né? E outra, se eu estou com problema com homicídios, é isso que eu discutia hoje, nós temos que colocar mais recursos humanos aqui. Mas eu tenho poucos recursos humanos, então da onde eu vou tirar? Quando eu tenho um software que ele me mostra no macro, olha, você está com um excedente em virtude da produção neste local, eu consigo tirar com qualidade, movimentar com qualidade, porque o dado que está me apresentado para a tomada de decisão inteligente, ele está praticamente me dizendo, está aqui, ó, você mexendo aqui você não vai ter problema. Tira daqui, que tem pouca ocorrência, bota para cá, que aqui você vai conseguir atender melhor. E você melhor. equilibra. Né? Então, nessa conjuntura, quando você pega essas ferramentas tecnológicas e ela passa a trabalhar para você, você começa a gerir os recursos públicos de maneira mais eficiente. Certo. Agora, uma das coisas que a gente sempre ouve falar quando fala de segurança é a falta de efetivo. Isso tudo que a gente está discutindo aqui, me parece que é quase que uma solução para esse pensamento de que tem que colocar mais gente. Parece que quando a gente fala em investimento em tecnologia, em usar melhor recursos humanos, a gente está dizendo o seguinte, calma, talvez não seja só botar muita gente para resolver. Talvez a gente precise usar melhor esses recursos que a gente já tem. Seria mais ou menos isso? Com certeza absoluta. Eu vou te dar um dado real. Se você pegar os dados de Manaus de 2022, eles são correlatos a 2011. Correlatos. São iguais? Iguais. Aí você percebe, 2011 para cá são 11 anos. Então você teve uma crescente de quase 1 milhão de pessoas. Aí o detalhe, a Polícia Militar teve uma decrescente no efetivo. Okay. Lá naquele momento nós tínhamos quase 12 mil homens, hoje a gente está com em torno de 8 mil. Então perdemos 4 mil homens. Opa! Então o que mudou? Mudou a estratégia. Então se eu tenho menos, eu tenho que dar resposta com menos. Né? Então os meios hoje são melhores aplicados, né? São mais racionalizados. Quando você tem recursos sobrando, a tendência é que você desperdice recurso. E pela responsabilidade institucional, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, hoje a gente produz talvez até mais do que naquela época. Por que eu te digo mais? Porque se eu estou com os dados correlatos e eu tenho 4 mil a menos, a minha produção... Eu estou produzindo mais com menos. Com menos, exatamente. Então, assim, eu não tenho... Vou dar um exemplo clássico para você que está nos vendo. Esse ano agora de 2022, Manaus ficou entre as capitais do Brasil com o maior índice de redução de roubo de veículos. Se eu não me engano, foi a segunda capital. E os números foram maravilhosos. Nós reduzimos 70%. Se não me falha a memória, talvez tenha sido isso. Depois eu te passo esse número exato. Mas reduzimos muito. Por quê? Por quê? Paredão. Tecnologia. O paredão vem e ele não é só para roubo de veículos. Mas só que como todo mundo vê câmera e vê o roubo de veículos, é mais sensível de olhar. Mas ele impactou em tudo. Todos os crimes hoje que são investigados pela Polícia Civil passam pelo uso da ferramenta tecnológica. Então eles procuram o paredão para, se tem carro envolvido, eles conseguem estratificar e facilita o trabalho investigativo. E quando chega na justiça, chega com a comprovação técnica, que é... A materialidade. Materialidade, exatamente. E está aí o resultado, a tecnologia está trazendo benefício para a população. E o bandido,
por sua vez, percebe que agora não é mais tão fácil e aí começa a, tipo, agora não dá mais. Ele migra, ele vai fazer outra coisa porque aquele tipo de crime já não funciona mais. Porque ele sabe que se ele roubar um carro em Manaus, em tempo imediato, a gente vai estar já buscando aquele carro. Agora, Coronel, falando agora de efetivo, eu sei que isso é uma das coisas que o pessoal adora falar, que é concurso público, aumento de efetivo, etc. É óbvio que a gente não está dizendo aqui que nunca mais terá concurso público, nada disso, né? A gente só está falando de usar melhor o recurso humano. Na sua percepção, nesse estudo inicial que o senhor está fazendo da secretaria, né, é justo dizer que é necessário também fazer concurso, aumentar esses efetivos, mesmo com esses investimentos que vão ser feitos em tecnologia, que vão, de certa forma, facilitar a solução dos casos, o controle, sem a necessidade do homem ali rodando o tempo inteiro? Então, o governador Wilson Lima, quando ele lançou ali o programa Amazonas Mais Seguro, e eu tive a oportunidade de ajudar na construção, eu estava na SEAP na época, mas ajudei na construção, um dos pontos era recursos humanos que transversalizava, que apontava ali a necessidade de concurso público. Não há a menor dúvida que a gente precisa recompor o efetivo. Isso daí, tanto que o governador fez o concurso. Nós compreendemos, às vezes, as críticas das pessoas em dizer, mas fez o concurso, mas não chamou. A gente compreende. Mas, por outro lado, o que a sociedade tem que ver hoje, no momento atual? Nenhum governante achava que nós iríamos entrar o ano de 2023 com a crise econômica que está. Essa é uma verdade. Ninguém imaginava isso, né? Por outro lado, o governador teve a coragem de fazer o concurso. Nós passamos por momentos gloriosos econômicos e ninguém fez concurso. Mas por que o Wilson não fez concurso antes? Eu já escutei essa crítica, né? Gente, 2020, 2021, a gente estava em pandemia, a gente não podia nem estar aqui reunidos agora. A guerra era outra, né? A guerra era outra, ali era para sobrevivência, né? Então, mas no primeiro momento que voltou, fez o concurso. Então, assim, não existe irresponsabilidade do governo, muito pelo contrário, eu acho que o Wilson está sendo muito responsável do ponto de vista de gestão, de estar apanhando politicamente por não estar fazendo o chamamento, mas em virtude de um bem maior, que é o bem de você garantir que continue o serviço de saúde, garantir que continue o serviço de educação. Os serviços públicos eles têm que ser manutenidos. Inclusive agora, recentemente, né, saiu os dados do mês de agosto, né, é o terceiro mês consecutivo de queda de arrecadação. Então, o bom gestor enxerga isso como um sinal de alerta. Não estou dizendo que não vá poder recuperar, mas ele já tem que começar a tomar umas ações para não deixar o negócio ficar completamente fora de controle, né? Exatamente. Basta ver, tem vários municípios aqui do estado que já começaram a demitir funcionários. Esses repasses municipais estão um terror. Tem município que perdeu 70% dos repasses, né? Então, isso para um município pequeno é quase que a morte mesmo. Eu lembro que em julho o estado do Amazonas perdeu de ICMS, que foi arrecadação frustrada, 200 milhões, e mais o FPE, 80 milhões. Quer dizer, em um único mês, o estado do Amazonas deixou de arrecadar 280 milhões. No primeiro semestre, foi 1 bilhão que deixou-se de arrecadar. Então, assim, volto a dizer, eu compreendo a ansiedade de quem fez concurso, compreendo que você precisa ser convocado, mas tem-se de ter também a percepção de que nós não podemos parar o estado do Amazonas. E o governador ele tem também a questão legal ali do limite prudencial para poder chamar o pessoal. Eu não tenho dúvida, Álvaro, que nós vamos chamar em breve os policiais militares, policiais civis e bombeiros militares para recompor. Até porque não tem como fugir muito disso. Não tem como. É só, na verdade, esperar o momento certo, o mais adequado para o governo poder cumprir, né? Porque não adianta chamar e não poder pagar salário. Não pagar salário, ele vai criar um problema para um outro problema para as pessoas, é verdade. Agora, eu queria voltar, porque eu fiquei com isso na cabeça desde o início da entrevista, quando o senhor falou que a gente fala de segurança, a gente tem que fatiar, né, a visão social, a visão da justiça. Eu compreendo isso perfeitamente, mas qual é a lógica do trabalho do Vinícius em relação a esse fatiamento de todas as, vamos dizer assim, de todas as visões de fazer segurança pública? Hoje o Vinícius está olhando mais por que vertente? Por dois momentos. Então vamos lá. O primeiro momento que eu vou te chamar de intramuros, que é dentro do sistema de segurança. Então dentro do sistema de segurança, que foi o que a gente conversou até agora aqui, nós vamos ter que fazer investimentos na área de tecnologia, de capacitação de pessoal,
investimentos, contratação de pessoal. Então, tudo isso é intramuro. E isso leva um tempo, né, Vinícius? Isso leva um tempo, não é de hoje para amanhã. Isso é interno. Por outro lado, nós temos dados que são prementes, estão aí para todo mundo ver. Quer ver um exemplo? Nós temos aqui o Jorge Teixeira. O Jorge Teixeira, ele compreende hoje no estado do Amazonas 10% das mortes estão no Jorge Teixeira. E aí você pergunta, por que está no Jorge Teixeira? Aí você tem que olhar com uma lupa para compreender aquilo ali. Então, o Jorge Teixeira, por exemplo, é uma região que ele precisa de uma atenção diferenciada do Estado. Para isso, nós vamos ter que conversar com todos os entes do próprio governo executivo, o que a saúde pode fazer de melhor, o que a educação pode fazer. Aí vamos legislativo, o que a Assembleia pode nos ajudar. Qual é o aporte, por exemplo, de emendas que pode ser colocado num projeto como esse, governo federal, o que pode colocar. E nós começarmos a compreender que estas mortes são 3 locais, Jorge Teixeira, Novo Aleixo e Compensa. São os 3 nevrálgicos, históricos isso. Os 3, 10% ou cada um? Só o Jorge Teixeira compreende 10. E aí se eu somar os 3, vai dar quase 27, mais ou menos. Ou seja, para resolver 27% dos crimes de homicídio, 30% dos crimes de homicídio, 3 locais. Você tem que trabalhar em 3 locais. 3 locais. Isso é trabalhar com eficiência. Isso é trabalhar com eficiência. Então mas resolve-se segurança pública só? Não. Aí nós vamos ter que chamar todo mundo. E tem fórmula mágica para isso? Não, gente. Não tem fórmula mágica. Você tem projetos que foram aplicados no Brasil, que são projetos interessantes, que nós vamos ter que colocar na discussão e ver como é que nós vamos aplicar isso aqui. Para mim, o projeto mais exitoso de segurança pública no Brasil foi feito lá atrás, ainda em Pernambuco, pelo Eduardo Campos, né, o saudoso Eduardo Campos, quando ele fez o Pacto pela Vida, que era um projeto justamente focado em áreas conflagradas e com a ação do Estado juntos. E aí você consegue reverter. Isso vai ter que ser construído, isso é um projeto de médio prazo, mas que não tem jeito. Nós vamos ter que enfrentar esse problema e vamos ter que buscar a solução. Mas não queira que só a segurança pública vai ter a solução para isso. Não vai ter. Mas eu não tenho dúvida que o povo do Amazonas juntos, nós vamos encontrar um caminho. E quando eu falo povo, não é retórica não, Álvaro. É porque assim, eu preciso, por exemplo, ter o olhar da imprensa. Sim. Eu preciso ter o olhar do judiciário, o olhar do social, o olhar da educação. E quando eu junto esses olhares numa percepção, num ponto específico onde o problema está identificado, a gente começa dentro do seu quadradinho e resolvendo, e quando você percebe, a gente está mudando um cenário. Então, deixa eu te dar um exemplo prático disso, para você compreender como é possível mudar. Quando o governador Wilson Lima assumiu lá em 2019, tu lembras qual era o maior problema? Toda semana tinha na imprensa? Não me recordo. Não, chamava sistema prisional. Ah, sim, as rebeliões. Rebeliões, custo altíssimo, era problema que herdou-se ali, fugas, mortes e por aí foi. E ali naquele momento o governador me deu a missão de ir para lá. E quando nós chegamos lá, o que é que nós compreendemos de cara? Que existia uma falta de gestão total. Em que aspecto? Ali no sistema prisional você tem uma terceirização de serviços. E o Estado via a empresa terceirizadora como inimigo. Mas peraí, como é que eu estou te contratando e tu é inimigo do Estado? Estou pagando. Eu estou te pagando e tu virou meu inimigo? Não, peraí, se eu estou te pagando, você vai fazer o seu serviço. Foi a primeira coisa que nós fizemos, foi parar e entender quem era a função do Estado e o que era a função do privado, que estava prestando serviço para a gente. Mas não só isso, nós ampliamos e criamos 2 grandes projetos, olhando agora para o cliente do sistema, que era o Trabalhando a Liberdade e o Conhecimento que Liberta. Então, o que era o Conhecimento que Liberta? Quando nós chegamos lá, Álvaro, tinham 300 e poucos projetos de educação. E eu lembro de um que era clássico. A pessoa me levou, era um tubo de PVC, que era uma luminária feita de PVC. A moça que chegou me apresentando aquele projeto como revolucionário, eu falei, peraí, isso aqui está na sala da tua casa? Ela me olhou e falou, não. Mas por quê? É porque não é muito bonito, né? Então, por que você está ensinando ele a fazer isso? Se não é legal. Zera tudo e vamos fazer um programa único. Então, no Conhecimento que Liberta, o que mudou? Primeiro, nós focamos no que a lei impõe, e tem que ser assim mesmo, desde o básico. O cara não sabe ler, bora dar educação para que ele aprenda a ler, fazer o 1º grau, fazer o 2º grau. Tudo isso foi oportunizado. Fazer remissão pela leitura foi oportunizado. Depois que nós fizemos o básico, agora bora para o essencial, agora para o importante. Chamamos o CETAM. E eu falei o seguinte para o CETAM, me identifique todos os cursos que você tem de qualificação, que eu não pergunte se aquela pessoa passou pelo sistema prisional.
Eu duvido, Álvaro, que você pergunte na sua casa, quando tu contratas um pintor, se tu pede a ficha corrida do cidadão. Não. Você quer saber se ele é um bom profissional. Isso, ele pinta bem. Se ele pinta bem. O eletricista, o cara que limpa ar-condicionado, o pedreiro, o ajudante de pedreiro. E nós pegamos todos esses cursos e colocamos dentro do sistema prisional. Passamos a oportunizar esse momento. Segundo projeto, Trabalhando que Liberta. Os presídios eram terríveis. Posso te afiançar que era um lixo. Você entra no presídio do Amazonas hoje e ele é um brinco. Por quê? Porque o próprio interno passou a reformar o ambiente. Como? Fazia o curso de pintor. Pinta aquela parede ali que está feia. E ele pinta porque é onde ele mora. E ele passou a fazer um trabalho que hoje você entra no centro prisional e é referência nacional. Não tem que fazer licitar, você não tem que fazer nada disso. Nada. Eles mesmos mantêm ali. Fizemos obras externas, por exemplo, aqui é o Passeio do Mindu. Eu me lembro disso. Lembra? Eu me lembro dessa. O Largo de São Francisco, fizemos a manutenção da M070. Enfim, o preso começou a ter utilidade. Mas o mais importante, a questão de 1 mês e meio atrás, eu estava saindo do Comando Geral, uma pessoa, estava com um repórter, e uma pessoa me procurou, poxa, precisava falar com o senhor. Eu falei, me dá só um minuto, o senhor dá atenção aqui para o repórter, eu vou falar com você. E aí eu fui falar com a pessoa, era um interno, saído do sistema prisional, da primeira turma, que fez o curso de ar-condicionado. Sabe o que ele foi fazer lá comigo? Foi trabalhar. Me levar o cartão da empresa dele. Olha só que legal. Então isso muda vidas. Agora me entenda, se eu conseguir mudar a realidade de uma pessoa que era de dentro do sistema prisional, ou seja, ele não foi oportunizado a vida inteira, e hoje, quando ele pegou a primeira oportunidade, ele abraçou, será que não está faltando a gente agora focar nos nossos problemas mais endêmicos e dar oportunidade naquele local? Então é possível, não é nada surreal, mas não se faz só, e não se faz só com o executivo, porque também quer se pegar todo esse peso e botar na conta do executivo. Não funciona. Nós temos que ter envolvimento de toda a sociedade. O que você está falando, Vinícius, assim, me parece que é um discurso muito de coalizão, né? De você unir esforços dos mais variados. E eu entendo isso como uma mudança de visão na secretaria. Porque o que a gente tem da Secretaria de Segurança, muitas das vezes, é uma secretaria focada no operacional, né? Aquela coisa de operação e tal, etc. e tal. Não que não seja importante, óbvio, é Sim. muito importante isso, ajuda muito, né? Só que eu queria que você falasse um pouco dessa visão. É isso mesmo? Está mudando um pouco o papel, a sua compreensão do papel da Secretaria de Segurança, digamos assim, dentro desse contexto de segurança pública? Ela tem que ser realmente uma visão mais estratégica, mais de construção política dos entes, do que efetivamente uma visão focada na execução de alguma ação policial? Sim, eu acho que passa por isso. Eu acho que a Secretaria de Segurança, ela sim, como você disse, ela tem que ter em algum momento a questão estratégica operacional, e essa estratégica operacional ela tem que estar vinculada diretamente à política de segurança pública. Então, eu te falei agora há pouco do Jorge Teixeira. Então, por exemplo, as ações que forem desempenhadas no Jorge Teixeira, como são ações voltadas para a política pública, a coordenação é da Secretaria. E por que tem que ser da Secretaria? Porque ali você vai ter vários entes trabalhando. Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, DPTC, outros atores de outros órgãos. Então, ali a Secretaria ela trabalha como um coordenador das ações. No dia a dia, eu não preciso dizer o trabalho que a Polícia Militar tem que fazer. Sempre fez. Tem 186 anos. No dia a dia, eu não preciso dizer o que a Polícia Civil tem que fazer. Tem centenária também. Então, o trabalho do dia a dia... Ou seja, você não vai ficar interferindo no dia a dia. Não, né? Tem como. O que nós temos que fazer é, primeiro, preparar o suporte para que eles possam trabalhar com muita eficiência e trabalhar pesado na política pública. Trabalhar focado em chamar os diversos atores, dialogar e efetivar, porque também, Álvaro, não adianta a gente sair daqui dizendo assim, só no discurso. Vamos conversar com todo mundo, tá, mas e aí? E o resultado disso na ponta? Se nós não efetivarmos isso, não adiantou nada, aí vira discurso, aí é política. Eu não sou político, eu sou técnico, entendeu? Só que quando eu te falo que esse diálogo ele é importante, é porque, por exemplo, no modelo que eu te citei agora há pouco, lá em Pernambuco, no Pacto pela Vida, foi assim que funcionou. Todos sentavam à mesa e dentro dos seus mundos, né, no mundo da educação, no mundo do judiciário, dentro do seu mundo, buscava melhorar a atuação em áreas que necessitavam de uma ação especial do Estado. Eu não tenho dúvida que é possível sim construir, porque a solução do povo do Amazonas está aqui dentro com o povo do Amazonas.
Não adianta você chamar alguém de Brasília, alguém de São Paulo, alguém de outro país para vir para cá para dizer para a gente como tem que fazer. Porque eles nunca vão compreender as distâncias amazônicas, eles nunca vão compreender as vazantes dos nossos rios. Não vão, porque não vivem o nosso dia a dia, né? Então, essa realidade ela é nossa. E eu tenho plena convicção e plena esperança pela capacidade que o nosso povo é, sabe, Álvaro? O povo do Amazonas é um povo muito lindo, cara. É um povo que, por exemplo, você colocou a Zona Franca e é dito pela indústria, a indústria que mais produz no mundo. Nós estamos entre as indústrias de maior produção do mundo. O amazonense se adaptou de tal forma no distrito industrial que a produção chega a ser, em alguns momentos, o dobro de outros países, né? Numa mesma linha de produção. Isso é a beleza do povo do Amazonas. Então a gente não pode jogar este conhecimento e a forma de construir falando, não, eu tenho que buscar algo de fora. Não concordo com isso. Eu acho que nós somos, sim, capazes e possíveis de dar viradas de chave. Foi o que aconteceu na SEAP, por exemplo. Eu cito como exemplo, porque hoje a SEAP, que era o patinho feio do Brasil, todo mundo vem aqui. Aí vem estado do Sul, viu? Já veio o Paraná, vem visitar o Amazonas, já veio São Paulo, ver o que a gente está fazendo. Agora, em novembro, o secretário lá, que é o Paulo César, meu amigo, estava me dizendo que o CONSEG, que é o Conselho Nacional dos Secretários da área de gestão prisional, eles vão vir aqui para ver, ei, o que vocês estão fazendo? Porque era horrível há 5 anos atrás. Os massacres estão aí. Né? E o que vocês fizeram que vocês viraram a chave? Então o Brasil está olhando para a gente. Por que a gente não pode fazer isso na segurança pública? Secretário, queria agradecer. Obrigado. Desejar sorte na missão aí. Sei que você está preparado. A gente se prepara a vida inteira para esses momentos, né? A verdade é essa. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado. Quero aqui só finalizar. Primeiro agradecendo a confiança do governador Wilson Lima, que nos deu essa missão. Agradecer, Álvaro, também a parceria de toda a imprensa. A imprensa tem sido sensacional nesse início. A gente precisa realmente de um primeiro momento para organizar os próximos passos. Agradecer as nossas instituições, Bombeiro Militar, Polícia Militar do Amazonas, Polícia Civil, DPTC, todos que compõem o sistema de segurança são grandes parceiros, a gente vai precisar estar muito unidos nesse momento. E por fim, e mais importante, agradecer o povo do Amazonas pela confiança que tem depositado no nosso governo e ter a certeza que nós vamos trabalhar muito para dar retorno e para dar segurança para o povo do Amazonas ainda mais. Nós já temos feito isso de maneira excepcional e agora é só mudar um pouco a forma de olhar, buscar parceiros, ganhar um fôlego e vamos, com certeza absoluta, dar um Estado do jeito que nós merecemos.